mais um momento de umas pequenas reflexões que tem como tema a Cátedra de Pedro. Hoje, 22 de fevereiro, comemoramos na nossa liturgia a Cátedra de Pedro. Mas o que significa cátedra? É uma cadeira que tem o seu encosto mais alto que das demais, e por isso ela fica em destaque entre outras cadeiras que estão naquele determinado local. Ela é usada por pessoas que possuem um elevado grau de importância nas antigas universidades e faculdades. Era a cadeira onde o professor ministrava as suas aulas. Na religião, principalmente no cristianismo, é a cadeira principal, de onde o Papa, os bispos e os padres presidem as celebrações. Ela normalmente fica em destaque das demais cadeiras. E por que hoje comemoramos a Cátedra de Pedro? Na caminhada com Jesus, um dos apóstolos que mais veio em destaque, não por querer aparecer, mas pela sua coragem de confrontar o mestre, foi Pedro. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16, versículo 22. Ele é um dos 4 primeiros discípulos de Cristo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Foi nesse primeiro encontro com Jesus que Simão recebeu um nome novo. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João capítulo 1, versículo 22. Durante a caminhada, Jesus quis formar um grupo mais estreito, no qual poderia contar com eles em todos os momentos, e chamou os seguintes discípulos, dando a eles o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas capítulo 6, versículos 13 a 16. Como vemos, a lista dos 12 é encabeçada por Pedro. Ele é o primeiro entre os demais. Jesus, em certo momento, quis saber o que a multidão dizia sobre ele e perguntou aos apóstolos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Mateus capítulo 16, versículo 13. A tal indagação, os apóstolos responderam: uns João o Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mateus capítulo 16, versículo 14. Foi aí que Jesus quis ir mais além e perguntou-lhes: E vós quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 15. Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Jesus, de imediato, fez a seguinte observação: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. Após terminar esse momento com os apóstolos,
Jesus lhes fala da sua missão. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 23. Pedro, ao ouvir essas palavras de Jesus, o chama à parte e lhe diz: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16, versículo 22. Mas Jesus o repreende: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Pedro fez uma viagem da luz, um ser que está em sintonia com Deus, às trevas, um ser que não está em sintonia com Deus, em tão pouco tempo. Essa experiência de Pedro é para nos mostrar o quanto somos vulneráveis. Queremos estar na luz, mas nem sempre conseguimos permanecer nela. Nos deixamos levar pelos nossos pensamentos, desejos, angústias, conquistas, em suma, pela nossa maneira de ver o mundo, que não corresponde ao pensamento de Deus. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 8. Mesmo assim, com esse conflito entre o humano e o divino que existe em nós, Jesus escolheu a Pedro para ser o responsável pelo grupo dos apóstolos e da igreja que estava nascendo junto à comunidade dos discípulos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Jesus constituiu a sua igreja e colocou Pedro como aquele que cuidaria de tudo, tanto no aspecto material como espiritual. Mas por que Pedro foi o escolhido? Talvez seja pela sua fragilidade, porque durante a caminhada com Jesus, ele demonstrou a sua fé em Cristo, mas também a sua fraqueza. Tanto é que ele chegou a negar Cristo 3 vezes. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 74. Depois, já após a ressurreição de Jesus, ele confessa o seu amor pelo Mestre por 3 vezes também. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me?
e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículos de 15 a 17. Eis aí o nosso Pedro. Será que cada um de nós não tem alguma coisa em comum com ele? Ele assumiu essa missão dada por Jesus com muito afinco em Antioquia, cidade na qual os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Confira Atos capítulo 11, versículo 26. Fundou uma comunidade, e não só ali, mas outras cidades, chegando até Roma. O seu papel entre os apóstolos era de líder. No dia de Pentecostes, depois de terem recebidos a bênção do Espírito Santo, ele tomou a palavra e fez um discurso fervoroso, no qual fala e dá testemunho da ressurreição de Cristo, e pede para todos se arrependerem e que sejam batizados em nome de Jesus e recebam os dons do Espírito Santo. Confira Atos capítulo 2, versículo 14 a 40. Sabemos que todos os bispos da Igreja Católica têm uma ligação com um dos 12 apóstolos. Assim como na vida natural, temos a árvore genealógica que nos faz chegar até as nossas primeiras gerações. Se pegarmos um bispo da Igreja Católica e fizermos a sua árvore episcopal genealógica, chegaremos a um dos apóstolos. O nosso Papa Francisco nem precisa fazer, pois sabemos que ele é o sucessor de Pedro. Logo, Pedro é o primeiro na sua árvore episcopal genealógica. Como foi dito, hoje temos Francisco como nosso pastor. É ele que, como Pedro, está apacentando as ovelhas. Cabe a ele nos orientar na fé, junto com os outros bispos, padres e diáconos. Ele é o primeiro na lista do povo de Deus, hoje. É ele que ocupa a cátedra, que chamamos de a Cátedra de Pedro. O Papa, além de ter o primato na Igreja, o sumo pontífice, ele é também o bispo de Roma. Oxalá, se todos os nossos representantes eclesiais tivessem a humildade que Santo Agostinho nos demonstrou em uma de suas homilias. Para vós sou bispo, convosco sou cristão. Todos nós, eclesiásticos e leigos, fazemos parte do povo de Deus. Apenas ocupamos funções diferentes, nada mais do que isso. A vida de testemunho é a mesma. Pedro viveu para Cristo, humilhou-se e foi morto, crucificado de cabeça para baixo, pois ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que o seu mestre morreu. Eis um modelo para nós, Pedro, o homem fervoroso na fé, mas consciente das suas fraquezas, que chegou a negar Cristo 3 vezes. Foi fiel até o fim, e graças a ele e aos 11 apóstolos e Paulo, a boa nova chegou até nós. Sejamos hoje os apóstolos do século XXI. Sigamos os exemplos deles, mesmo que venha todas as tempestades do mundo. Nós nunca desistiremos da nossa missão de testemunharmos Cristo onde estivermos. Em casa, na escola, no trabalho, na rua, entre amigos, etc. Marcos Laurentino. Chegamos ao final de mais um momento de umas pequenas reflexões que tem como tema a Cátedra de Pedro. Aproveito esse momento para agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no canal e peço para que compartilhem essas reflexões para que chegue a mais e mais pessoas. Peço também àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam. Assim podem nos ajudar a manter o canal ativo, pronto para receber mais e mais reflexões. Que o nosso Pai, rico em bondade, misericórdia e amor, nos dê um excelente dia. Amém.